Shalom, shalom, gente. Te adorarei, estás aqui. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é luz na escuridão, meu Deus, se assim tu és. Shalom, gente. Deus abençoe. Glória a Deus, né? Vamos lá, vamos direto ao assunto. Sejam bem-vindos mais uma vez, amores da minha vida. Hoje, quarta-feira, dia 1 de setembro. Glória a Deus. Quarta-feira, dia 1 de setembro de 2021, né? E nós estamos aí caminhando, série Desbloqueio de Poder, unção de alto nível, livre acesso. Ontem à noite nós tivemos uma live tremenda às 21 horas. Só lembrando que essa semana nós estamos experimentando o horário das 21. Então a live do YouTube é 21 horas. E a live do Instagram continua meio-dia, exceto sábado. Sábado é 18 horas mesmo, por causa da viração do Shabat. E hoje à noite nós vamos falar sobre paternidades assassinas de unção. Mas já para preparar o caminho, eu estava aqui pensando e orando, pedindo a Deus uma direção sobre o que eu ia falar para vocês agora, né? Nessa tardinha aqui, no início da tarde. E eu vi uma matéria num site cristão. Eu queria ler essa matéria para vocês. Diz assim, essa matéria foi publicada dia 22 de julho desse ano. A pelezinha me incomodando aqui no dedo. Pronto, matei. Então essa matéria foi publicada dia 22 de julho, recente, né? Falando de um pastor de uma mega igreja na África, na Nigéria. Diz assim, bispo de mega igreja na Nigéria demitiu pastores porque eram infrutíferos. Polêmica começou quando um dos ex-pastores afirmou que a igreja demitiu líderes por terem um índice de crescimento da igreja que ficou abaixo das expectativas. O bispo David Oyedepo, da Living Faith Church International, também conhecida como Capela dos Vencedores, disse que os pastores foram recentemente demitidos pela igreja por estarem infrutíferos. A declaração foi transmitida pelo portal Punch, na Nigéria, país sede da congregação. A polêmica começou quando o pastor Peter Godwin afirmou que a igreja demitiu os líderes no estado de Ekiti, sudeste da Nigéria, por terem um índice de crescimento que ficou abaixo das expectativas. Essa notícia, queridos, ela se tornou uma polêmica, porque o pastor que foi demitido, ele jogou no ventilador, né? E ele falou que é um absurdo um bispo demitir todos os pastores da igreja que não bateram a meta. E aí, para vocês, o bispo estava certo ou estava errado? Eu queria que vocês me
me dissessem um pouquinho aí, né? Vamos tentar fazer uma troca de figurinhas aqui. Na sua opinião, esse pastor estava certo ou estava errado? Sei que é uma pergunta difícil, mas precisamos meditar juntos nisso. Na sua opinião, esse pastor estava certo ou estava errado? O que vocês acham? Estava errado. Apóstolo Gleico. Muito bem. Vamos ver quem mais vai dizer alguma coisa. Errado. Eu não vou repetir a matéria toda não, gente. Só vou repetir aqui a questão. Um pastor africano de uma mega igreja demitiu vários pastores porque não bateram a meta, porque eles estavam infrutíferos. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele limpa, ele retira. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Sabe? Às vezes o nosso problema é que nós queremos viver o Evangelho de acordo com o nosso código de ética e com o nosso modelo de mundo. Mas o Evangelho, ele é a palavra de Deus que já está escrito para nós. Jesus, ele nunca foi tolerante com obreiros infrutíferos. Ele sempre disse, se não der fruto, eu vou lançar no fogo. Né? Frutos são necessários. E é necessário, às vezes, tomar algumas atitudes radicais como essa. Eu não quero dizer que ele estava certo, nem quero dizer que ele estava errado, mas eu quero aqui só pensar com vocês. Às vezes é necessário tomar uma atitude como essa, porque as pessoas chegaram ao nível da hipocrisia tão grande que a maioria dos evangelistas que eu conheço, que tem título de evangelista nas igrejas, né? Ainda tem muita igreja pentecostal que tem título de evangelista. Evangelista fulano. Você pergunta, quantas almas você ganhou para Jesus esse mês? Não ganhei não. Ué, você não é evangelista? Quantas vezes você saiu para evangelizar esse mês? Sabe? O apóstolo não apostola, o pastor não pastoreia, o evangelista não evangeliza, o profeta não profetiza, o mestre não ensina. E às vezes é necessário nós entendermos por que nós não conseguimos fazer, ou por que nós não fazemos. Temos que ter muito cuidado, porque Jesus está, né, uma das minhas ferramentas que eu vou refazer aqui a arrumação da parede, né, porque tá chegando muita coisa, eu não tenho onde botar mais. Mas uma dessas é a minha machadinha, que eu gosto muito dessa machadinha, porque ela me faz lembrar dos profetas e do próprio Jesus dizendo, machado está a raiz das árvores. Essa machadinha aqui de podar, de arrancar galho de árvore que não dá fruto, sabe? Às vezes Deus tem que dar uma machadada mesmo. Afinal, a pessoa tem ali um emprego. O pastor tem um emprego. Ele está ganhando salário. E a expectativa do ministério é que esses pastores ganhem alma. Né? A pastora Adriana está dizendo, às vezes o fruto para esse pastor deveria ser o dinheiro. Talvez sim, talvez não. Eu acho que não, porque a África geralmente não trabalha com esse modelo. Eles gostam de ganhar as almas.
Então vamos tentar focar nesse ponto de vista aqui. É claro que pode ser, existem igrejas que se o pastor não está fazendo dinheiro, eles demitem. Mas mesmo assim, eu não vejo nada de errado. Por quê? Porque nós estamos falando de dinheiro aqui. Se for para falar de dinheiro, eu vou falar como administrador. Se eu contrato um funcionário, o funcionário não se paga, ele tem que ser demitido. Mesma coisa, não muda nada. Um pastor é contratado pela igreja, ele tem carteira assinada, ele tem salário. Ele ganha R$2.000, R$3.000 por mês, casa pastoral, não sei o que lá. E ele fica o dia todo vendo Netflix, ele não evangeliza, ele não ora, ele não visita. Mesma coisa, não muda nada. A questão é que eu quero ir um pouquinho além disso. Eu quero falar para você que sente que o teu ministério está travado. Que você sente que o teu ministério está infrutífero. Existem ministérios infrutíferos. Eu estava meditando sobre isso, né? Sabe aquele ministério que os anos passam, você fica sem visitar aquela igreja 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos. Quando você volta, a igreja ainda está na mesma coisa. Não mudou nada, não subiu de nível, não evoluiu, não cresceu. Às vezes não precisa crescer em número de pessoas, mas tem que crescer em unção, em maturidade, em visão. Deve ser vista uma evolução. Às vezes é a pessoa, você fala, nossa, esse cara é pastor há 250 anos, ele não mudou, ele não aprendeu nada, ele não chegou a níveis mais profundos. Uma das coisas que eu tenho, e eu posso falar de cabeça erguida, a não ser que eu esteja arrogante, inventando, mas eu creio que é veracidade que eu vou falar, é que todas as vezes que vocês me encontram, eu estou mais evoluído em alguma área. Para quem me encontra pessoalmente, principalmente, sabe disso. Toda vez que você me encontra, você fala, nossa, o apóstolo Ricardo está num nível mais profundo. O apóstolo Ricardo está dando mais fruto, cada vez mais fruto, cada vez mais resultado, cada vez mais transformação, cada vez... Só que tem gente que é ao contrário, a igreja não cresce, o ministério não tem unção, o ministério pessoal não alcança resultado, os problemas são o mesmo. A igreja, às vezes tem igreja, irmão, que está fazendo uma obra que começou há 30 anos atrás, ainda está fazendo a obra, nem da obra sai. Se não sai do material, como é que vai sair do espiritual? Entende? Então, é uma live muito objetiva, embora as palavras pareçam um pouquinho duras e denunciadoras. O que pode fazer um ministério, seja ele pessoal, ou seja ele uma igreja? O que pode fazer esse ministério ser um ministério morto, um ministério sem frutos, um ministério infrutífero? Eu coloquei 9 pontinhos aqui. Primeiro, iniciar o ministério sem um chamado legítimo. Tem muita gente que me procurando cobertura espiritual, e eu pergunto, de onde você vem? Quem te ungiu ao pastor? Ah, não, o povo se reuniu. É porque na pandemia a igreja fechou, não tinha ninguém para cuidar das almas, eu fui. Não, quem te ungiu ao pastor? Quem botou a mão na tua cabeça? Quem botou o óleo na tua cabeça? Quem te enviou a abrir uma igreja? Quem te enviou a abrir um ministério? Gente, se o ministério é ilegítimo, ele não tem como frutificar. E se frutificar, são frutos que não vão permanecer, são frutos falsos. Tem muita gente que se auto-intitula apóstolo, profeta, pastor, mestre, abre igreja, sabe? Mas não tem legitimidade. Para vocês verem como o assunto é sério,
Eu fui ordenado apóstolo lá no Espírito Santo, porque Deus me usou com milagres, e o apóstolo de uma igreja lá no Espírito Santo me ungiu. Mas o meu mentor esperou 3 ou 4 anos depois. E ele falou: agora eu vou te legitimar. Vem aqui que nós vamos fazer um culto para eu como seu mentor, tornar legítima essa unção. Eu já te considero um apóstolo, mas eu vou legitimar. O que é legitimar? Jacó comprou a primogenitura, ele não roubou. Jacó comprou a primogenitura de Esaú, ele fez um negócio, uma troca. Então a primogenitura já era dele, não tinha nada de errado, foi uma negociação. Só que mesmo assim Jacó precisou ir até o pai, para o pai botar a mão na cabeça dele e abençoar e falar: vai ser, agora eu declaro, é legítimo. Eu não vou pregar sobre isso agora, mas o pai sabia quem era que estava ali. Porque ele diz, né? A pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E um pai conhece a voz do filho, né? A gente não reconhece a pessoa pela pele, a gente reconhece a pessoa pela voz. Então ele abençoou sabendo que estava abençoando. Mesmo estando cego e na velhice. Precisamos que o nosso ministério seja legítimo. Se você não é apóstolo, dá um passo para trás. Se você não é pastor, baixa a crista. Eu tenho uma irmã que estava seguindo conosco um tempo atrás, uns meses atrás, estava crescendo, até o dia que eu comecei a ver que ela começou a botar na internet lá: pastora. Eu liguei para ela e falei: filha, você não é pastora, de onde você tirou isso? Não, é porque todo mundo me chama de pastor. Eu: tira, diz que não é. Não, mas que fizeram o banner, manda te consertar. Aí ela preferiu sair da minha cobertura. Passou um aperto, meu irmão, passou um aperto, está passando até hoje, luta. Eu não posso nem dizer que tipo de luta é para não expor a pessoa. Mas o ministério ilegítimo não terá galardão, pelo contrário, ele terá maldição. Número 2, o que pode fazer o ministério se tornar infrutífero? Iniciar o ministério a partir de uma divisão. Tem muita gente que divide a igreja, irmão, e cria uma historinha para poder... É sempre a mesma história, gente, eu não sou idiota. A história é sempre a mesma. Eu saí sozinho com a minha família, o povo que veio atrás. Quando eu vi, o povo já estava lá. Querido, o homem que sai sozinho com a família, ele sai sozinho com a família mesmo. Se o povo vem atrás, você fecha a porta e fala: não vem. Eu não vou construir um castelo com tijolos que não são meus. Entende? Isso é maldição. Aí você fala: não, mas vai dar certo em nome de Jesus. Aí vai ficar 20 anos dando murro na ponta de faca. Você sabe o que é murro na ponta de faca? É isso aqui, ó. Você ficar dando soco na ponta da faca, irmão, você vai se estourar e não vai avançar. Por quê? Porque você começou o ministério baseado numa divisão, numa rebelião. Ah, mas é porque o meu pastor, ele pecava. Vai tratar com Deus, mas Deus mandou dividir. Nosso Deus não é um Deus de divisão. Nós não podemos nos auto-enviar, nós temos que ser enviados. Número 3, o que faz o seu ministério se tornar infrutífero? Iniciar um ministério desonrando suas origens. Irmão, as suas origens te fizeram chegar onde você chegou. Então, apesar de eu tenho muita coisa para reclamar das igrejas por onde eu passei, mas eu tenho muita coisa para agradecer também por cada pastor. Antonieta Rosa Vieira, pastor Zé Armando Sidaco Batista, apóstolo Arcélio Luiz e pastor Alexandre Mineiro da Lagoinha. Eu tenho muito a agradecer por esses pastores.
porque Deus os usou de uma maneira boa, de uma maneira ruim, mas se você cospe no prato que você comeu, meu irmão, você está amaldiçoando seu próprio ministério. Então honre suas origens, agradeça a Deus, ore por eles, abençoe eles. São palavras de conserto. Hoje eu estou no profeta do conserto, né? Outra coisa muito importante que pode fazer o ministério ficar infrutífero é falta de visão. Qual é a sua visão? Não, a gente abriu a igreja aqui, estamos falando de Jesus, ganhar alma. Está faltando visão, meu irmão. O que você quer exatamente? O que Deus mandou vocês criar? O que Deus mandou você conquistar? O que você está construindo? O que você está formando? Falta de visão. Tem que ter visão. Agora, outra coisa que está ainda dentro desse número 4, às vezes é falta de visão, mas às vezes é excesso de visão. Tem gente que tem muita visão, irmão. A visão celular misturada com G12, com MDA, porque é pentecostal, campanha, não sei o que lá, tal. Excesso de visão. Visão mais visão mais visão é igual a divisão, trivisão, quadrivisão. Entende? Então tudo isso faz Deus travar o ministério e falar: não vai andar enquanto não resolver isso comigo. Número 5, falta de uma identidade gerada no Espírito. Por que eu falo identidade gerada no Espírito? Porque muitas igrejas são frutos de ideia. O pastor falou: eu tenho uma ideia, nós vamos fazer isso, mas está aqui, ó, saiu dele. Deus, ele não quer que você tenha ideias. Deus quer que você ore e pergunte: Pai, qual é o seu projeto? Qual é o seu planejamento? Qual é o seu modelo? Qual é a verdade que essa sociedade precisa ouvir? Qual é o tipo de público que eu vou alcançar? Qual é a estratégia que o Senhor vai me dar para isso? Então, no lugar das ideias, nós precisamos de identidade, de ativação, de um despertar de Deus que nos encaminha pelo Espírito a nos mover para o propósito. Jesus falou: eu falo o que o Pai manda falar, eu me movo por onde o Pai se move. Número 6, o que faz o ministério ficar infrutífero? Religiosidade. Agora, a religiosidade é muito interessante, porque o ministério cresce, mas não é frutífero. Tem igreja religiosa com 3 mil membros, 10 mil membros, 50 mil membros. Nossa, dá fruto sim, religiosidade dá fruto. Outro dia me falaram: tem um pastor que você diz aí que é religioso, mas como é que ele é religioso se a igreja dele tem 50 mil membros? Eu digo: porque são 50 mil membros infrutíferos. São 50 mil membros alienados. São 50 mil membros bitolados. São 50 mil membros sem identidade do reino. São 50 mil membros que nem têm ideia do que é unção, vida no Espírito. Conhece a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, conhece o amor de Deus o Pai, mas não conhece a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Então, a religiosidade, ela é igual um fermento. Ela incha, mas só dá aparência. Por isso Jesus falava: cautelai-vos do fermento dos fariseus. Número 7, sétima coisa que faz o ministério não dar fruto, o ministério ficar infrutífero: a ausência de uma paternidade espiritual. As pessoas fogem, irmão, de ter paternidade, porque é mais fácil você achar que vai fazer um ministério sem ter que prestar conta, sem pedir uma direção. Eu toda semana tenho reunião com meu mentor, meu pai espiritual. Ele fala: e aí, Ricardo, como é que estão as coisas? Você está bem? O que houve da semana passada para cá? É igual uma terapia com um psicólogo, toda semana. E eu falo: essa semana não foi legal, pô, me estressei com a minha mulher por causa disso, por causa daquilo, também teve a situação tal, mas
teve uma bênção, aí ele aconselha, ministra, conversa, depois ora, eu confesso pecado. Isso tem sido desatador na minha vida, desatador. Então, uma pessoa que foge da paternidade espiritual, ela vai acabar comendo bolota de porcos. Porque é isso que você vai ver na parábola do filho pródigo. Ou você entra na casa do pai, ou você vai parar no meio das bolotas. E no final ainda vai voltar para a casa do pai, falando, realmente, o certo era eu ter ficado. Entende? Se você não tem uma paternidade espiritual, procure agora. Assista a live de hoje à noite. Hoje, dia 1º de setembro de 2021, às 21 horas. Vai ser de noite, 21 horas. Que eu vou falar sobre paternidade. Porque tem paternidades que são matadoras de unção. Eu estou falando aqui sobre paternidades arco e flecha, que te lança, que te projeta, que te ajuda, que quer saber qual é o seu propósito e não dele. Enfim, número 8. O que faz o ministério se tornar infrutífero? Falta de intelectualidade. Então eu tenho aqui o meu cantinho, ó, meus livros aqui, ó, estão eles aqui. Esses aqui são os que eu leio. Eu tenho muito livro, mas esses aqui são os que eu leio. Aqueles que eu li que eu falei, nossa, esse livro, meu Deus do céu, tem que ficar aqui do meu lado para eu esticar a mão e pegar. Esticar a mão e pegar. Inclusive, ontem nós tivemos a perda de um dos maiores mestres da palavra dessa geração. Morreu com 35 anos de idade, ou 38, se eu não me engano, de Covid. Pastor Drummond Lacerda, meus sentimentos para a família. Mas um homem que escreveu pelo menos 1 ou 2 livros que tem aqui, de altíssimo conhecimento da palavra. Então, o ministério, um pastor que não estuda, não evolui. Às vezes você fala assim, por que a minha igreja só tem gente ignorante? Por que a minha igreja não tem gente? Porque o povo, porque as pessoas da minha igreja não estudam? Por que as pessoas da minha igreja não fazem faculdade? Sabe? Às vezes a gente fala, eu queria ter na minha igreja advogados, né? Imagina, porque eles falam coisas que nos ensinam, doutores, médicos. Imagina você ter médico na tua igreja para ajudar. Nós queremos ter empresários, donos de fábricas, até para ajudar financeiramente no ministério. Mas essas pessoas não vão ficar perto de você porque você não sabe conversar com elas. Você não tem intelectualidade para conversar com elas. Então, uma coisa que faz o ministério crescer é intelectualidade. Leia livros sobre finanças, pai rico, pai pobre, segredo da mente milionária. Leia livros sobre marketing. Leia livros sobre coaching, é muito importante. Faz uma formação em coaching, em linguagem corporal, linguagem, como é que chama? Análise comportamental. Aprenda a lidar com pessoas, sabe? Estude sobre pessoas, estude sobre o que está acontecendo no mundo. Não seja bitolado. Às vezes você quer ser pastor usando o conteúdo que você aprendeu em 1900 e bolinha, na escola dominical com a revistinha na CPAD. Qual foi a última vez que você leu livro, leu um atrás do outro, leu? Então você fica dando maná velho para o povo. As coisas mudam. A palavra é a mesma, mas a revelação muda. Então, intelectualidade, aí Deus trava, Deus fala, não vai avançar, porque está faltando intelectualidade, está faltando contextualização. E finalmente, número 9, o que faz o ministério se tornar infrutífero? A falta de oração e paixão pelo Espírito Santo. Aliás, essa é a base de tudo. Todo profeta que eu pergunto qual é o seu segredo, ele diz paixão pelo Espírito Santo. Eu estava assistindo um espanhol pregando ontem e ele falou que o Billy Graham, antes de morrer, perguntaram para ele, uma repórter perguntou, se você pudesse voltar há 20 anos atrás e consertar algumas rotas da sua vida, do seu ministério, o que você teria feito?
O que você faria? E ele disse, eu ia pregar muito menos e passar muito mais tempo orando. Eu ia passar muito mais tempo com o Espírito Santo. Porque pregar deve ser consequência da sua intimidade, da sua busca, da sua comunhão. Então a oração e a paixão pelo Espírito Santo, ela faz de você um nazireu. Ela faz de você uma pessoa focada nele e não em você mesmo. Tem gente que prega bem porque é inteligente, não é porque ora, nem porque busca. Tem gente que junta multidões porque é carismático, não é porque ora, nem porque busca. Aí você fala, nossa, como ele prega bem, como ele junta multidões, é porque ele tem um talento, meu irmão. Se ele fosse político, ele ia juntar multidões também. Não tem a ver com Deus, tem a ver com ele. Sabe? Agora, o pior inimigo de um ministério infrutífero chama-se orgulho. Porque eu conheço pessoas que estão nessa situação de ministério infrutífero há mais de 30 anos. Você fala, cara, não anda. É o mesmo rebanho, as mesmas palavras, o mesmo comportamento, as mesmas filosofias, até a mesma carrapeta ruim do banheiro, quando está pingando lá a torneira lá e não conserta, até isso não mudou. Ministério infrutífero, não avança, é a mesma situação, a mesma igreja, a mesma pessoa, o mesmo comportamento, o mesmo nível de unção, não avança. Qual é o motivo? Orgulho. O pior inimigo de um ministério infrutífero é o orgulho. Por quê? Porque para você consertar esse ministério, você vai ter que passar por 5 processos. Preste atenção nisso. Se for o caso, depois você tem que assistir essa live de novo e anotar tudo isso. Porque tem gente que pode ouvir essa live e falar aleluia e não tomar atitude nenhuma. Não adianta. Tem que tomar atitude. Então, em primeiro lugar, 5 processos. Primeiro processo. Abra mão das suas justificativas. O meu pai dizia, a justificativa eterniza o erro. Para de justificar, pelo amor de Deus. Para de contar a história. Não, deixa eu explicar, é porque o meu pastor, ele me tratava mal, e ele tratava o rebanho mal, aí eu tive que dividir, não sei o quê. Eu me tornei pastor porque o anjo falou comigo, eu sei o que Deus falou comigo. Para de justificar. Para. Então seja humilde e aceite, você começou o ministério errado. E o que começa errado, termina errado. Segundo, se submeta, mais uma vez eu bato nessa tecla, se submeta a uma paternidade idônea e cheia do Espírito Santo, porque o mentor sabe o destino onde você quer chegar. O mentor chegou lá onde você quer chegar, ele pode te dizer o caminho. O mentor é alguém que vai te fazer prestar conta. O mentor é alguém que vai dizer, você está errado, meu filho, vai ter que consertar essa rota. Então você precisa urgentemente se conectar a uma mentoria. 3. Se corrija com quem você feriu, se humilhando e pedindo perdão, e conquiste esse perdão. Se você feriu algum pastor, dividindo, tirando o rebanho dele, quebrando a igreja dele, mesmo que você tenha levado uma pessoa, 2 contigo só, mesmo que você tenha saído sozinho, o pastor ficou ferido lá porque ele te amava, ele acreditou em você, ele te treinou, ele te preparou, mesmo apesar dos defeitos dele, você gerou uma ferida no coração de um homem de Deus. Você tem que ir lá, se reportar e falar, eu quero te pedir perdão. Sabe, às vezes a gente não consegue olhar a nossa parte do erro. Esses dias eu estava bem chateado com meu irmão e com a minha irmã, né? Meu pai e minha mãe morreram, e aí vem aquela coisa dos irmãos ficarem um chateado com o outro, cada um reclamar do outro. Só que o Espírito Santo falou, olha,
independente das queixas que você tem com seus irmãos. Liga para eles e pede perdão da sua parte. Você é o primogênito e peça perdão porque você não foi o primogênito que deveria ser. Em nome de Deus, cada mulher de Deus tem a sua responsabilidade em se confessar e se humilhar diante das pessoas que você feriu. E o seu posicionamento vai definir a sua honra, sua posição. Conquiste o perdão. Não é apenas pedir perdão, é você ver que a pessoa falou, tá, eu te perdoo. Conquiste o perdão. Número 4, para restaurar o seu ministério, fazer ele andar, avançar. Se necessário, pare tudo para buscar a Deus por semanas, meses ou até mesmo anos, até que o Espírito Santo te entregue o que é legítimo. Não adianta ficar batendo na tecla do ilegítimo, dizendo vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não adianta bater na tecla do ilegítimo. Para tudo e começa de novo. Necessário vos é nascer de novo. Não adianta você dizer que a pregação é boa, mas não se consertar. E finalmente, número 5, se arrependa de verdade de todos os erros que você cometeu para iniciar esse ministério. Encontre esses erros lá atrás. Seja honesto, seja humilde. Seja honesto, seja humilde. E sempre se lembre que o seu ministério depende da misericórdia de Deus. Amém? Então esse recado que eu queria deixar para vocês hoje aqui. Quem quiser falar comigo, estou aqui no WhatsApp. Hoje a live não é 18 horas, por favor, preste atenção. Nós mudamos o horário para fazer teste. Temos feito live agora às 21 horas. Eu sei que é um pouquinho mais tarde, mas é melhor, porque você chega em casa do trabalho, dá uma descansadinha, toma um banhozinho, dá um beijinho na esposa, no marido, nos filhos, janta. E aí você pode ouvir a live. E a live é rapidinha, 40, 50 minutinhos no máximo. Hoje eu vou falar sobre paternidades matadoras de unção, né? Paternidades tóxicas, paternidades ditadoras. Nós vamos tratar sobre isso, vai ser tremendo. Tá bom, queridos? Então, eu espero vocês às 21 horas. Obrigado a todos que têm nos ajudado com o nosso projeto. E eu amo vocês. Deus une pessoas com propósitos. Quem não é acessível não é merecido. Shalom. Tchau, tchau.